Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje um horário diferente. Eu espero que aqueles que não puderam estar aqui nesse horário assistam mais tarde, porque eu vou deixar gravada no feed. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor é poderoso, nos salva, nos cura, nos limpa, nos protege, nos guarda de todo e qualquer mal. Abraço os meus irmãos neste momento e me deixe ser útil na vida deles. Se houver alguma palavra, gesto equivocado da minha parte, que o Senhor complete no coração deles a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que bom ter você aqui. Bom dia, Lauane, bom dia, Soares, bom dia, Simone, Nise, bom dia, obrigada pela presença de vocês. Temos aqui Ticão Boiadeiro, bom dia. Ministra Natália, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre um texto que é bem conhecido de todo mundo. Eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu li, quantas vezes eu ouvi. Mas por que a gente sabe esse texto de cor e por que a gente continua nesse lugar de ansiedade, neste lugar de sofrer por antecipação, de sofrer por algo que ainda não aconteceu? Já era para a gente ter aprendido, não é? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia seu próprio mal. Vocês já perceberam o quanto que a gente fica ensaiando resultados de cenários possíveis, de possibilidades, que a gente fica pensando nas nossas dificuldades, nos nossos problemas e fica tentando resolver algo que não está na nossa mão hoje para resolver. Nós pensamos, vai acontecer algo lá na frente e a gente já fica imaginando todas as possibilidades da gente resolver aquele problema. A gente fica pensando e imaginando todas as formas que a gente tem de solucionar aquele problema, de resolver, de conseguir, de conquistar. E muitas vezes, por ficar neste lugar de possibilidade, é um lugar que você gasta muita energia, que você sofre muito. Por quê? A maioria dos cenários que você imagina que vai acontecer, não acontece. Às vezes tem uma situação que ela vai acontecer e você sofre duas vezes. Se é algo difícil para sua vida, você sabe que é um sofrimento que vai acontecer, que vai chegar, você sofre duas vezes. Você sofre antes de acontecer, sofre durante o momento que está acontecendo. Então, eu queria trazer hoje para você esse entendimento de não passar a vida ensaiando resultados, ficar ali preso, perdendo tempo, para ver como que vai desenrolar os fatos que ainda estão na sua frente, que ainda vão chegar. Você está gastando tempo e energia no lugar errado. Você não está percebendo o milagre que você está, qual o milagre que você está nas suas mãos. Existe um personagem na Bíblia, que essa história é bem famosa, que estava com um grande milagre embaixo dos pés dele. Ele já estava com o milagre embaixo dos pés. Só que ele começou a sofrer pela possibilidade do que estava em volta. Esse personagem é Pedro. Você pode conferir toda essa história em Mateus 14, de 22 a 33. Pedro, ele já estava caminhando sobre o impossível. Os pés dele já estavam em cima do impossível. Vocês entendem que Pedro caminhar sobre as águas é algo impossível? Mas Pedro já estava lá. Só que ele, ao invés de
entender aquela situação que ele estava vivendo como já um impossível, ele começou a se preocupar com os impossíveis em volta e com a possibilidade dele morrer naquele lugar. Mas ele já estava em cima do impossível. Só que ele tirou o foco, tirou os olhos do que estava debaixo dos pés dele, que era o impossível, e começou um sofrimento pelos cenários que estavam em volta. Detalhe, o vento não começou a soprar com toda aquela violência toda no mar depois que ele pôs o pé na água. As ondas altas batendo em volta não começaram a fazer esses movimentos depois que ele colocou os pés na água. Pedro já estava com os pés na água, caminhando sobre as águas, quando ele pôs o pé no impossível. O vento já estava, as ondas já estavam, mas quando ele coloca o pé, ele dá de cara com o impossível e começa a caminhar até Jesus. Só que ele tira os olhos deste algo impossível, desse milagre extraordinário que está com ele, e começa a sofrer pelos cenários que poderia acontecer se caso esse vento, se caso as ondas. Quando você se preocupa com o que vai acontecer no dia de amanhã, você tira os olhos do grande movimento que Deus já está fazendo em você hoje, na sua vida agora. Porque você tira os seus olhos, o seu foco do grande milagre que Deus já está produzindo e começa a imaginar soluções para algo que ainda não aconteceu, que vai acontecer. Eu não sei qual é a sua preocupação hoje. Eu só queria dizer que por mais que você crie cenários e tenta solucionar esse problema hoje, você não vai conseguir. Você não vai conseguir resolver as questões que são de amanhã. Então você está perdendo tempo, você está perdendo energia, querendo controlar o seu futuro. E posso dizer, você não vai controlar nada. Você vai perder o controle de tudo. Você não vai ter controle nem de amanhã e não vai ter controle de hoje. E você vive a vida exausto, contemplando e vendo a vitória das outras pessoas, o sucesso das outras pessoas, as pessoas conseguindo, as pessoas fazendo, mas o que você precisa fazer, você está sentado, preocupado com as coisas que vão acontecer. Aqui a palavra de Deus está dizendo, basta cada dia seu próprio mal. E o amanhã terá os cuidados de amanhã. Ou seja, o cuidado que você tem hoje com o amanhã não serve. Não serve. Os cuidados que você está querendo para resolver um problema que é para o ano que vem, que é para que 3 anos, que é para o final do ano, que é para a semana que vem. A palavra de Deus diz, cada dia tem o próprio mal e trará consigo os seus cuidados. Então, qualquer cuidado que você tenha sobre algo que você está imaginando que pode, que vai acontecer, esses cuidados estarão lá no dia com você, porque você é casa de Deus. E você tem o Espírito Santo, que é Deus morando dentro de você, que te ensinará todas as coisas. E é o Espírito Santo que te instrumentaliza, que dá para você toda a estratégia para endireitar suas veredas, para resolver seus problemas. Olha para a vida de Pedro. A vida de Pedro nos ensina muito. Você fala, mas se eu fosse Pedro, se eu fosse nada... Assim como Pedro, nós somos todos iguais, somos seres humanos. Mas Fernando, ele estava com o mar embaixo do pé dele, mas é assim mesmo. Nós não enxergamos o que nós temos nas mãos como milagres. Nós não enxergamos, não aceitamos que o que está embaixo dos nossos pés já é um milagre extraordinário. Às vezes você tem algo nas suas mãos que você não valoriza, porque você acha que é pouco. E eu já disse isso aqui várias vezes em outras lives.
Sabe isso que você acha que é pouco, que você tem nas mãos agora, nessa manhã? Existe alguém olhando para a sua vida que você não tem ideia quem seja, mas essa pessoa olha para você e fala: se eu tivesse na minha mão o que essa pessoa tem, eu ia ser muito feliz. Se eu tivesse na minha mão o que essa pessoa tem, eu ia fazer um estrago de tanta coisa boa que eu ia fazer. Mas o problema é que a gente não enxerga que estamos em cima de um milagre de hoje. Você não sabe você não imagina quantas pessoas gostariam de estar hoje onde você está, exatamente no lugar que você está. Com a casa ou com as coisas que você tem, com o trabalho que você tem, ou com o que você tem nas mãos. Existem pessoas que queriam ter metade do que você tem nas mãos. Só que você hoje não dormiu essa noite, sabia? Por quê? Você está ansioso. Porque você tem uma dívida, tem uma conta que vai vencer no final do mês. E a palavra de Deus está dizendo para você, quando esse dia chegar, terá cuidados disponíveis para você. Terá cuidados do céu para você cumprir, para você fazer. Porque tem coisas que é só você que pode fazer. Ninguém vai escolher por você, ninguém vai decidir por você. E, por exemplo, Pedro, quando estava caminhando sobre as águas, mais uma vez, se você quiser conferir, é Mateus 14, 22 a 33. Ninguém podia decidir por Pedro não olhar as circunstâncias, não olhar em volta. Ninguém podia decidir isso por ele. Ninguém podia decidir pelo Pedro, falar assim: olha, você já está em cima de um grande milagre. Você já caminhou até aqui, ó, Jesus está ali. Esse é o seu milagre. Não, ninguém podia escolher isso. Pedro, o que faz? Ele escolhe desistir. E ele começa a afundar. Porque ele olha: eu não dou conta desse vento, eu não dou conta dessa onda. Mas você dá conta de andar na água. Você dá conta de fazer o que você estava fazendo. E ele desiste por quê? Por que ele desistiu? Por causa de algo que poderia acontecer. E ele fala: Jesus, tem misericórdia. Porque é isso que a gente faz. A gente se atrapalha. A gente gasta energia, gasta tempo, gasta noites e noites de sono, preocupados, ansiosos. E aí, quando nós temos nas mãos as questões para resolver, nós não temos força. Aí a gente fala: Jesus, tem misericórdia, me ajuda aqui. E tudo porque nós gastamos a energia de hoje para resolver o problema de hoje em cenários que nunca acontecerão. Porque por mais que você imagine, por mais que você pense de como acontecerão as coisas, quando acontecerem, não vai ser do jeito que você imaginou. Porque as coisas, elas não acontecem do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. Porque não é você que faz as coisas, não é você. Quando é você que faz, você mais ou menos pode imaginar o resultado. Só que as coisas que envolvem a nossa vida envolvem outras pessoas, decisões e escolhas de outras pessoas. Nós não temos o controle sobre todas as coisas, sobre as pessoas, sobre como que elas vão fazer. Às vezes você acha que você vai chegar lá, a pessoa vai acabar com sua raça. Chega lá, a pessoa não faz nada disso. Você fala: meu Deus, mas eu achei que ia ser mais complicado. Sofreu à toa, por antecipação. Em nome de Jesus, que você possa olhar para os seus pés, o que você está caminhando, o que está nas suas mãos hoje. Esse é o seu impossível que você tem para resolver hoje. Sabe, Pedro, quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para as ondas,